Paulo, tu e a Câmara do Fundão são o melhor exemplo que eu conheço de exemplo de sucesso, de atrair pessoas para o Conselho, atrair tecnologia para o Conselho, no fundo criando emprego e criando crescimento populacional, no fundo, não é? Partilha um bocado como é que isso foi. Ok, bom, em primeiro lugar, estas questões hoje vivemos no mundo da globalização, não é? No mundo global há de facto muitos problemas, mas também há oportunidades. Aquilo que muitas vezes são baixas densidades de um lado, equivalem também do outro lado a altas densidades. Aquilo que são problemas de subpopulação ou falta de população em algumas regiões do nosso globo, tem noutros lados exatamente o problema ao contrário, que é a sobrepopulação, aquilo que é, digamos, as mega estruturas urbanas de facto existem. Neste espectro, há também uma questão que é obviamente, hoje indissociável daquilo que são os modelos de desenvolvimento. As tecnologias de comunicação e informação são hoje transversais a todas, praticamente a todas as áreas de função, da empresa, da indústria, de serviços públicos, do cidadão, por isso estão aí. E na tradução daquilo que é, ao fim e ao cabo, às vezes aquela expressão que nós falamos muito da aldeia global. Ok, numa aldeia global, desde que tenha conectividade, qualquer lugar, independentemente de onde seja, pode obviamente ligar-se ao mundo. Exatamente. E hoje, olhando para isso e percebendo que, tal como já aconteceu noutras zonas hoje extraordinariamente conhecidas do mundo inteiro, que eram zonas de desertos que de repente se transformaram e criaram de facto um clusters à volta das telecomunicações ou outros que foram feitos. É uma oportunidade para o interior. Não é? Era possível. É só um pouco, se calhar, a primeira abordagem é uma abordagem positiva, um pouco sem medos de podemos até falhar, dizer é possível um município extremamente rural, desde que tenha as condições de infraestruturas, pode criar um programa que possa ser atrativo para talentos na área das startups, na área das telecomunicações, possam olhar para ele. E também empresas já consolidadas, grupos de telecomunicações e de informática, possam também ter-nos como sítio de acolhimento. Mas no caso concreto nós não estamos a falar de possibilidades, de teorias ou de opiniões, não é? Certo. Estamos a falar de uma realidade criada, executada, não é? Portanto, tem que estar no terreno. Certo. Pois, nós, quando iniciámos, tínhamos 3 ou 4 engenheiros no território todo do município. Hoje, os últimos números já apontam para perto de 600, ou seja, estamos a falar de 600, facto, que é de facto um número já de facto muito forte, com um programa de crescimento estruturado e planeado relativamente àquilo que as empresas nos vão comunicando, essencialmente para o dobro, ou seja, para 1.200, ou seja, isto em tudo, em 2, 3, 4 anos, ou seja, o crescimento está a ser exponencial do nosso próprio ecossistema. Por isso, primeiro abrir ao mundo foi fundamental, ou seja, aquilo que dizes e bem, que tem que se abrir àquilo que são quadros de oportunidades e olhar para o mundo como um todo. Nós internacionalizámos, nós começámos com lógicas muito de criar sinergias com outros agentes, aquilo que temos de falta de massa crítica com parcerias com as universidades, com os politécnicos, com o IFP, com outras startups e empresas, criarmos de facto o tal puzzle que fosse competitivo no mundo atual, porque as empresas, as pessoas fazem opções racionais, como é óbvio, não é? Claro. E nessa racionalidade, obviamente, nós também precisamos saber quais é que são os nossos pontos fortes para pôr em cima da mesa. Depois há outra vertente que eu acho que hoje não se dá a devida atenção. As pessoas procuram estilo de vidas. Hoje o estilo de vida é um valor em si próprio. Okay. Exatamente. Ou seja, as pessoas procurarem uma vida alternativa em cidades ou meios mais rurais é também uma tendência. Ela existe ao mesmo tempo que existe. As outras tendências que é de concentração cada vez mais nas cidades. Parece uma contradição, mas não é. Só o que está em causa é a quantidade. Enquanto há 5 pessoas a concentrar-se na cidade, há também uma dessas pessoas mais urbanas que pensa em termos alternativos, se calhar procurar outras cidades e outras zonas. Um país como o nosso, tão pequeno, em que em 2 horas estamos na capital, e o Fundão está a 2 horas do Porto, a 2 horas de Lisboa, ou seja,
num país tão pequeno, essas questões então ainda são, vamos chamar, ainda Menos importantes. são mais debatidas. Exatamente. E como tal, o estilo de vida que nós podemos dar na diversidade que é o país, pequeno, mas tão diverso, permite, de facto, que uma pessoa que queira ter um estilo de vida, que a sua família muito mais saudável, mais sustentável, obviamente em termos de qualidade de preço, também muito mais adequado. O interior, as zonas da baixa densidade, têm, de facto, hoje uma oferta, podem constituir-se uma oferta. O que é que não acontece? E talvez tenha sido um mérito. É que nós dizemos isto, mas temos que construir depois o programa. Construí-lo e dar-lhe números, dar-lhe de facto, colocá-lo à condição das empresas, porque nós dizemos isto e depois não conseguimos transformar esse potencial, digamos, numa ação de atração de empresas. Nós hoje somos 18 empresas que estão já nesta área, vamos chamar das novas tecnologias. Hoje, por exemplo, uma das grandes questões muito interessantes é a ligação entre as novas tecnologias e as atividades tradicionais, a agenda da inovação que trouxemos. O nosso plano de estratégia chama-se plano de inovação, ou seja, nós assumimos que se não tivéssemos... Agora já tens recursos. Como é óbvio, se não tivéssemos na geografia da inovação, não era possível. Claro. A geografia da inovação é muita coisa. Também, obviamente, é logo organizativa, mas também é conceptual, do ponto de vista de como é que nos queremos posicionar no mundo e como é que queremos juntar as tais peças do puzzle que eu há bocadinho referenciei. E o que estamos a fazer hoje é já a ligação entre a agricultura e tecnologias, a agricultura, vamos chamar as 4.0, os centros de experimentação, os agrotech, tudo isso já é conectar a atividade tradicional com as tecnologias, obviamente a componente da indústria 4.0, obviamente está para ficar, ligar também as várias coisas, e trouxemos um novo, talvez, vamos chamar a cereja, não, sendo do fundão não podia deixar de falar, da cereja do fundão em cima do bolo, que é a preocupação com o capital humano e o talento. Ou seja, um programa permanente, com várias facetas, com vários parceiros, que valorize, primeiro, aquilo que existe no território, as pessoas que estão em formação, que estão a tirar as suas licenciaturas e que possam, de facto, ser o mais adequadas possíveis àquilo que o mercado precisa, nas diferentes vertentes. TICs, como sabemos, é um mundo muito grande, muito grande, claro. E sempre evolutivo, não é? E, simultaneamente, também vermos talento que hoje tem um conjunto, vamos chamar, de competências que até possam estar desadequadas e requalificar esse talento. E, com isso, estarmos sempre a fomentar, em termos de um marketing também positivo, que se tiveres talento e tiveres capacidades para desenvolver nas áreas tecnológicas e te desenvolver nas áreas tecnológicas, traz neste momento no radar, traz muitos outros sítios, milhares de sítios, mas nesses milhares e milhares de sítios que haja um chamado fundão e para isso, obviamente, de vez em quando, já pode permitir-nos, de facto, fazer a conexão entre a oferta e a procura. Quem oferece, digamos, empregabilidade hoje procura muito talento e quem tem esse talento também procura as melhores condições para o poder desenvolver. É isso mesmo, Paulo. Olha, agradeço-te imenso. Obrigado, eu. Obrigado. E desejo sucesso. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Agora, para a parte, vai estar para seguir. Obrigado, obrigado.